Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E neste vídeo eu vou falar mais uma vez da polêmica desse último final de semana. Um dos lutadores do UFC está com uma suspeita de ter entregue a luta, tá? Ter vendido ali, porque teve várias apostas suspeitas, enfim. Eu já fiz um vídeo mostrando as cotações, todas as coisas suspeitas. Se você não viu esse vídeo, é só você voltar aqui no canal e assistir, que lá eu mostro direitinho as coincidências, entre aspas. Nesse vídeo, eu quero trazer um desdobramento, que é o Dana White, presidente do UFC, falando ali sobre a situação, tá? Sobre o que aconteceu, ele entrou em contato com o FBI, enfim, tem bastante declaração dele aqui muito importante. Inclusive tem muito lutador que se meteu a besta ali nas redes sociais de falar que também já teve propostas e tal. Esses caras se lascaram também. Mas a gente já vai chegar lá. Vamos na ordem. Eu tô pegando a notícia aqui do MMA Fighting de novo, tá? Eu vou colocar na tela para vocês. A chamada já diz: Dana White revela que o UFC se reuniu com o FBI sobre alegações de manipulação de resultados. Definitivamente não pega bem para Isaac Dugerian, que é o lutador que está com suspeita, o cara que foi derrotado, que era muito favorito e foi finalizado no primeiro round. Então, vamos lá trazer aqui as declarações. Então, a gente tem aqui embaixo, começando com isso aqui, ó. Ligamos para o lutador, para o Dugerian, né? E o seu advogado. E perguntamos, isso antes da luta, tá? O que está acontecendo? Disse Dana White ao TMZ, tá? Foi uma entrevista ao TMZ, que eu tô pegando em outro site, né? Mas enfim, vocês entenderam. E aí, continua. Há algumas apostas estranhas rolando na sua luta. Isso Dana White no telefone com os caras, né? Você está machucado? Deve dinheiro a alguém? Alguém te perguntou, alguém te procurou? E o garoto respondeu, o Dugerian, né? Não, de jeito nenhum, vou matar esse cara. E aí, o Dana White continua. Então dissemos, ok, a luta aconteceu, finalização no primeiro round por mata-leão. Literalmente a primeira coisa que fiz foi ligar para o FBI. Ou seja, o Dana White entrou em contato antes da luta, perguntou, mesmo assim aconteceu o que aconteceu, o Dana White achou muito estranho e fez o que deveria fazer. Ligou para o FBI na hora. E aí ele continua. Então ligamos para o FBI e eu já me encontrei com representantes do FBI 2 vezes hoje. Aí tá escrito aqui, ó. Dana White, né? Afirmou ter falado diretamente com o diretor do FBI, Kash Patel, e que o UFC tem se reunido com agentes do FBI desde o fim da luta. Olha o tamanho do problema, tá? E aqui na notícia diz, né? O Dugerian foi dispensado, eu falei isso no outro vídeo, né? E segundo relatos, a Comissão Atlética do Estado de Nevada reteve a sua bolsa da luta, o valor que ele ganharia por lutar, né? Embora a comissão não tenha confirmado isso oficialmente. Mas também, tanto faz, se ele recebeu a bolsa ou não, ele tá lascado do mesmo jeito. E aí o Dana White continua. Conversei com o diretor do FBI, né? O Kash, sei lá o quê, esta manhã. E logo depois tivemos um escritório cheio de agentes do FBI aqui. Pois é, não é Brasil, né? Lá o negócio, o bicho pega. Então vai dar muito ruim se alguém fez merda mesmo, né? Continuando, o Dana White disse: se você tentar fazer isso, e eu já fui muito claro e direto sobre isso, seremos os seus piores inimigos. Iremos atrás de você imediatamente com tudo o que temos, com o FBI e quem mais for necessário. Faremos tudo o que pudermos para garantir que você vá para a prisão. Aí você vê isso, você pode pensar, né? Ah, mas por que o Dana White teria tanta preocupação com isso, né? No bolso dele ali, dane-se. Cara, é óbvio que ele tem essa preocupação por conta da imagem. O esporte, o evento, né, o UFC, é o maior do mundo. Se tem uma coisa que vale muito para o UFC, é a imagem do UFC. Tá? Não é John Jones, não é nem McGregor, se você for ver. O que vale para eles é a imagem deles. Então, assim, se tem uma polêmica dessa, lembrando que agora é uma empresa, não só o UFC, mas todo o grupo e tal, listado em bolsa. Então, assim, tem uma responsabilidade muito grande. Isso não pode manchar a imagem do esporte. Isso sai muito mais caro do que qualquer lutador ali que às vezes tem algum problema ou não lute. Então, assim, é o maior patrimônio, é o maior bem que o UFC tem, que o Dana White tem, né? O UFC é a empresa, é a imagem, tá? Então não pode de forma alguma isso acontecer. Por isso que ele faz questão, não só por justiça, mas porque isso afeta diretamente os negócios dele. Então ele faz questão de ir atrás e por isso que eu falo, se esse cara tem culpa, ainda não tá nada provado, esse cara vai se lascar. E aí na notícia tem um contexto que eu já dei no outro vídeo, né? Que tá escrito aqui que teve o incidente em 2022 do James Krause, que era o treinador, né, que acabou também envolvendo gente, que ainda continua sendo investigado. Mas vamos pular essa parte que a gente já sabe e continuar lendo o que o Dana White falou. O Dana White ainda disse isso aqui. Então, quando isso aconteceu há alguns anos, falando do James Krause, né, seja lá quando for, aquela investigação ainda está em andamento e agora também fará parte dessa investigação. Ou seja, esse episódio vai entrar no bolo ali de toda essa investigação. E aí o Dana White continua. Detesto ver qualquer pessoa no nosso esporte fazendo algo legal. Óbvio, né? Mas manipulação de resultados é
é absolutamente insano chegar a esse nível e se envolver em manipulação. E não estou dizendo que esse garoto é culpado. Ainda não há provas de que ele tenha feito isso, mas posso afirmar que a situação não é boa. Definitivamente não é boa. Nós o abordamos antes da luta. Ele e seu advogado negaram que algo estivesse acontecendo. E aqui já é um grande problema. Por quê? Como teve essa ligação do Dana White suspeitando e questionando, os caras poderiam ter feito o quê? Ter voltado atrás, falar, não, gente, vai dar merda aqui, vamos fazer a luta normal e beleza. Se eles realmente fizeram algo e teve ali o questionamento, então tudo piora. Por quê? Se descobrir pela investigação, vão ver, né, literalmente ali, que era algo já planejado, estruturado, para ter, né, realmente chances de fazer grana de uma maneira ilegal. Então, quando o Dana White foi atrás, era a oportunidade dos caras de literalmente voltar atrás e não fazer nada, tá? Então, como acabou acontecendo, realmente o Dana White ter perguntado pode pegar pior ainda para eles. E continuando, o Dana White ainda fala da ligação, né, quando ele falou com o advogado e com o lutador. Ele pergunta aqui, ó, você está machucado? Sofreu alguma lesão? Deve dinheiro a alguém? Pediram para você fazer algo ilegal? Fizemos todas as perguntas e a resposta foi não. Foi absolutamente não, de jeito nenhum. Então, a luta continuou e, como eu disse, terminou com uma finalização. Aqui tá escrito nocaute, porque tá pegando a tradução do Google, é finalização, tá? Finalização no primeiro round. Literalmente saí do octógono, fui direto para o meu quarto nos fundos e liguei para o FBI. Então, na minha opinião, tá? Considerando que tudo que o Dana White tá falando é verdade, ele tá 100% coberto de razão. E é isso que ele deveria ter feito. Tá? Ele não poderia tentar abafar, porque muita gente poderia fazer isso, né? No lugar do Dana White. Fala, não, eu vou tentar resolver aqui, vou tentar botar um pano quente para nem levantar a suspeita. Não, o Dana White não fez isso, pelo contrário. Ligou para o FBI, pegou e já mandou o cara embora e já deu entrevista também. Não ficou nessa de, não vou dar entrevista. Vamos tentar aqui, né, jogar uma cortina de fumaça, tentar distrair, não vamos falar sobre isso, vai pegar mal para a nossa própria imagem deve ser. Não, não. A postura dele é diferente, que ao meu ver é realmente muito bom para a imagem do esporte, que é ele tomar a decisão de tirar o cara, tomar a decisão de falar do assunto, de dar entrevista, de ligar para o cara, enfim, é uma postura ativa de tentar proteger a imagem da empresa e mostrar que não, gente, a gente aqui faz um trabalho sério, a gente não vai compactuar, esconder ou fazer qualquer coisa que não seja denunciar para a autoridade. Então, na minha opinião, se tudo aqui realmente for verdade, acredito que sim, né, o Dana White fez o que deveria ser feito e quem tá ferrado é o lutador, mas calma que ainda tem mais. Dana White continua, tem gente por aí falando que há centenas de lutas sob investigação. É pura balela. A típica balela caça-cliques. A IC360, nossa empresa, monitora todas as apostas. Como eu disse, eles são os melhores do ramo. Não há centenas de lutas sendo investigadas. Tudo é caça-cliques. E não para por aí, porque teve muito lutador dizendo que teve proposta e tal, né, que foi oferecido. E aí o Dana White fala, você vê coisas na internet, lutadores vindo a público dizendo, eu fui abordado. Sério? Por que você não nos contou isso? Ou mais importante, por que não contou às autoridades que foi abordado? Agora você está dizendo que foi abordado. É como se alguém chegasse e dissesse, ei, quero que você assalte um banco, vou assaltar bancos, quer ir assaltar bancos comigo? Você não vai contar à polícia? É muito estranho que lutadores estejam vindo a público agora dizendo que foram abordados. Eles serão abordados agora pelo FBI. Então tá aqui, Dana White, de novo na minha opinião, acertando 200.000%. Eu vi vários posts realmente de vários lutadores falando isso. Teve gente que falou em tom de piada, que depois falou que era piada, teve gente que falou num tom realmente sério, teve diversos lutadores que foram falar isso. Só que aí é o que o Dana White falou, se você realmente teve essa proposta e não foi falar pro próprio UFC ou para alguma autoridade em si, cara, você tá 200% errado. E aí vai sobrar para você. Por quê? Por mais que você seja inocente, você inventou a história, foi o que o Dana White falou, você vai acabar sendo investigado, né? O próprio FBI vai te abordar e vai te perguntar e vai querer saber. Por quê? Porque pode existir, de fato, na declaração de algum desses lutadores, alguma verdade e, de verdade, né, ter algum crime ali acontecendo. Então, o cara, às vezes, falou na brincadeira, né, ou mentiu só para aparecer, né, para ter clique realmente, e às vezes vai ter o FBI investigando e às vezes vai acabar chegando em algum lugar, né? Às vezes não vai dar em nada, beleza? Só vai ter dor de cabeça, mas às vezes pode até acabar achando alguma coisa. Então, é realmente preocupante se alguém inventou história para ter clique e agora acabar tendo aí uma conversinha com o FBI. Enfim, no final das contas a atualização é essa, tá? Dana White deu entrevista, falou bastante coisa e a gente vai acompanhar, assim como teve o caso antigo, vamos ver o que vai acontecer. Eu de verdade fico triste por ter gente ainda querendo fazer esse tipo de maracutaia, mas foi o que eu falei no outro vídeo, sempre vai existir, infelizmente, porque o ser humano é complicado, tá? Mas por outro lado, o que dá um certo alívio, né, se é que dá para dizer dessa forma, o Dana White e o UFC se preocupam com isso,
tá? E não porque são bonzinhos, tá? É o que eu tô falando aqui. Se preocupam porque isso afeta a imagem deles e o bolso deles de forma direta também. Não é só por senso de justiça. Eles podem até ter também senso de justiça. E acredito que tenham, tá? Não acho que são uma má empresa ou o Dana White é uma má pessoa, também não. Mas é que tem muita gente que vai apelar para esse lado, tá? Eu acho que eles fariam só por justiça também. Mas se você não quer nem considerar, acha que todo mundo é malvadão, ainda assim você pode pensar que eles vão fazer isso porque acaba prejudicando eles. Então é isso, o UFC tem que brigar realmente para ter um esporte limpo. Tá? De maneira geral, né? Não só a questão de doping, que também é uma coisa que eles já têm ali e tal, não sei o quê, mas com a questão aí de manipulação. Tá? E se o Dugerian realmente for o culpado, é o que o Dana White falou, que eu falei no outro vídeo, e eu vou repetir, tem que ir pra cadeia mesmo. E lá, provavelmente vai, não é igual aqui, tá? Aqui a gente sabe como funciona. Lá, teoricamente, se o cara tiver errado mesmo e o FBI pegar, tá na roça, né? Mas é isso, comenta aqui embaixo a sua opinião, o que você acha que vai acontecer? O Dugerian é culpado, não é culpado? Você acha que também não dá pra bater o martelo ainda? Enfim, aonde vai chegar isso aqui? Comenta a sua opinião aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!